Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele esta rica oportunidade de estarmos na presença dEle. Gente, que rica oportunidade. Você já parou para pensar nisso? O privilégio que você tem de poder vir à casa de Deus e o adorar. Gente, a perseguição aos cristãos no país ocidental está crescendo absurdamente. Um local onde não podem falar a respeito de Jesus. E se você o servir, você não tem a liberdade. Quão afortunados nós somos, afortunados, de termos a liberdade de adorar o Senhor. Então a gente precisa valorizar esse tempo. Valorizar essa oportunidade do Senhor de aprender mais dele. Sabe por quê, igreja? Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, né? Que tristeza lá no Líbano agora à tarde, vocês viram? Meu Deus do céu, imagina quantas vidas ali não foi ceifada. Então, Jesus ele está voltando. E nós como igreja, nós precisamos estar preparados. E nada melhor do que a palavra para nos preparar. Sabe, com muito temor que eu trago essa mensagem hoje a vocês, estudando ela já há 2 semanas, e hoje nós iremos dar continuidade, gente, de algo que a gente pensa ser tão normal, mas é tão profundo, porque Deus, Ele não nos vê com a maneira que nós nos vemos, tudo tão, né, tão natural. O nosso Deus, Ele é um ser espiritual. E assim Ele conduz as nossas vidas. Amém? Nós vamos estar orando, só lembrando, para evitarem, não puxar a cadeira um para o lado do outro, tá bom? Não é requisito nosso, é da prefeitura e eles estão de olho, toda hora tem fiscal fingindo de cliente para ir em loja, para saber se a loja está aberta. Então, nós temos que ter assim, muita cautela, né? Porque hoje a perseguição do inimigo está mais clássica. Aqui no Brasil eles não estão levantando, né, espingarda ou cortando cabeça, mas está clássico, né? Passa ali, vê, alguém denuncia, enfim. Então vamos tomar todo o cuidado possível. Mas vamos estar orando para a gente poder estar dando continuidade ao estudo. Nós não vamos terminar hoje. De novo, vou deixar o último tópico para a semana que vem, porque hoje nós vamos esmiuçar sobre o egoísmo. Pensa algo que foi lá assim dentro de mim, falei, Senhor, Deus esquadrinha minha alma, de tão sério. E mesmo assim, eu tentei enxugar o máximo, porque a Bíblia fala tanto do egoísmo, mas tanto. Falei, Senhor, isso aqui dá um seminário só sobre essa pequena palavra, em todos os contextos. O que uma pessoa egoísta, todos os ramos, ministerial, vida pessoal, enfim. Mas hoje nós vamos... Ai, gente, tá tremendo. Amém? Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade que nós temos diante da tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela revelação do teu evangelho. Que nessa noite o Senhor possa ministrar aos nossos corações a palavra da verdade. Que todo cansaço físico, que todo cansaço mental seja agora restaurado pelo teu Espírito. Que nós possamos, Deus querido, suprir, Senhor, para que nós possamos comer deste alimento e retê-lo para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Conduza esta reunião conforme tua santa vontade, que ninguém saia daqui deste lugar sem ser alimentado pelo teu Espírito. Prepara, ó Deus, a terra do nosso coração, para que quando a semente do Senhor ser colocada, ela possa frutificar em nossas vidas. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Nós iniciamos uma série de mensagem chamada Por que somos reprovados? A gente fala muito em ser aprovado, o que nós precisamos fazer.
e a gente dá uma lista de segmento. Olha, faça isso, tenha vida de oração, tenha vida separada, tenha vida consagrada a Deus, mas a gente não aborda as questões que podem nos levar a ser reprovados. Quais condutas? Eu te apresento condutas para que você fique firme, para que você seja apresentado diante de Deus, mas quais são as questões, quais são as condutas que nos têm levado a uma reprovação diante de Deus? Então, semana passada, nós falamos sobre dois pecados. Eu creio que pegou muita gente de surpresa. O primeiro, nós falamos sobre a inconstância. O que é? Só estou recapitulando, porque tinha gente que não estava aqui semana passada, ou talvez o estudo. Mas o que é a inconstância? A inconstância são pessoas igual montanha-russa, na qual a Bíblia considera como a criança espiritual. É a fase da criança espiritual. A inconstância é aquele que muda de ideia facilmente, aquele que é influenciado. E o dicionário, nós lemos semana passada que o próprio dicionário português diz que uma pessoa inconstante é uma pessoa infiel, porque ela não consegue manter uma postura. Então foi muito forte. Nós lemos alguns versículos, né? Principalmente o de Tiago 1, 7, 8, que está falando que não pense o homem que vai receber alguma coisa do Senhor, o homem de coração dobre, porque ele é inconstante em tudo que ele faz. É uma pessoa duvidosa, não tem como se confiar nela. Então nós temos nós fizemos analogia como pai e uma criança, né? Nós falamos da disciplina, porque é a disciplina que tira a inconstância. Então, pais inconstantes na disciplina dos teus filhos crescem adultos inconstantes, que mudam de ideia facilmente. O segundo tópico que nós abordamos na semana passada, o segundo pecado, foi o pecado da rebeldia, na qual a gente disse que é a rebeldia, segundo o significado da própria palavra, é alguém que se opõe a uma autoridade. E ainda nós abordamos aqui, pastora, quem na sua sã consciência a pessoa vai se opor à autoridade de Deus? Então eu esmiucei, nós estudamos aqui como que o pecado rebeldia é dado através das nossas vidas, e fizemos a distinção entre fraqueza e rebeldia. A fraqueza é quando você cai num pecado, você cai num erro, e a rebeldia se torna quando você é repreendido na palavra. Ainda deu exemplo, todo culto você vem, parece que a pregação é toda para nós, né? Parece que o pregador sabe das nossas vidas. Você escuta uma música, está lá batendo naquele ponto que você está errando. Você vem para a igreja, ouve uma mensagem, está lá aquela mensagem cutucando o seu erro. A rebeldia se torna quando a sua mente cauteriza para aquele pecado. Porque Deus, ele é muito misericordioso. Para onde você for, a palavra vai te cercar. Por onde você for, ela vai tentar te tirar desse espírito de fraqueza. Ele vai o tempo todo, onde você vai. Mas chega uma vez que quando a pessoa ela não abandona, ela não deixa de agir conforme a palavra está cercando ela, o que acontece? O que a Bíblia diz? Que o Deus deste século cegou o quê? O entendimento do povo. Então, quando você não larga, quando você não para de fazer o que Deus está te alertando, aí que se torna rebeldia, porque você se opôs à autoridade de Deus sobre você. Então, a rebeldia, ela é um ato consciente. Você sabe, você tem a convicção, e o amor, a misericórdia, né? O nosso amor, o nosso Deus que é longânimo, está sempre te cercando com a palavra. Qualquer lugar que você vai, alguém
ministrando uma música, uma frase nas redes sociais, o que acontece? Essa palavra está te cercando. Quando você rejeita, você não para, você não abandona certa prática, por mais simples... Gente, eu estou falando pecado de adultério, pecado de morte, pecado de matar, roubar. Não, qualquer Deus, Ele não... O nosso Deus, Ele não valida pecado por tamanhos. Existem consequências diferentes, mas para o nosso Deus é o mesmo. Então, aí que se torna a rebeldia. E nós falamos um versículo chave que eu vou deixar aqui depois. Gente, não venha para estudo bíblico sem caneta e papel na mão. Se você ama estudar a palavra, isso é um conselho que eu te dou para quando você ter o seu tempo com Deus, um devocional, você possa reler. E um versículo chave que nós usamos nessa parte da rebeldia foi Provérbios 28:9, que a Bíblia fala o quê? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Sangue de Jesus Cristo tem poder. A última coisa que um crente quer na vida dele é que Deus não ouça as suas orações. Vou repetir. A coisa mais importante que um crente não pode querer na sua vida é que Deus deixe de ouvir a sua oração. Então esse foi o texto chave quando nós dissemos a respeito da rebeldia, que é o quê? A adolescência espiritual. Ainda fizemos aqui a analogia de um pai com o adolescente, que é quando o adolescente passa a querer ter uma vontade, o pai a outra vontade. E com Deus não existe duas vontades. Ou é uma, ou é outra. E hoje, o terceiro pecado que nos faz ser reprovados diante de Deus, que nós iremos estudar aqui, é sobre o egoísmo. Meu Deus, igreja. O egoísmo. Preste bem atenção. Um adulto egoísta é o resultado de uma criança, não é? Vamos ver o contexto social. Um adulto egoísta é o resultado de uma criança que não teve limites, sem moderações. Você pode pegar uma criança, um adulto, uma pessoa já velha, que ela é egoísta, né, que não divide nada com ninguém, que só pensa nela. É um adulto que teve uma criação sem moderações, sem limites, que teve tudo o que queria. Então ele passa a achar que o mundo é o quê? Ao redor dele, é ou não é? Então o adulto egoísta é o resultado de uma criança que não teve limites, na qual os pais giraram o mundo ao redor desta criança, de uma criança que viveu sem moderação. Então nós podemos dizer que um cristão adulto egoísta é o resultado de uma criança espiritual que nunca cresceu. E este é o mal da sensação de direito adquirido. A gente tem muito disso, é meu direito, eu tenho direito a isso. Esse mal dessa sensação do direito adquirido. Igreja, não é assim com a criança. Eu não ganhei o presente que eu pedi no Natal. Não fez a comida que eu queria comer. Não era esse tênis que eu queria, era aquele outro tênis que eu tinha pedido. Este é o comportamento infantil, porque tudo é do jeito dele, da maneira dele, como ela gosta. Não é assim, né? E dentro da igreja é diferente. Você vê, né? Olha, nossa, ninguém me cumprimentou hoje na igreja, ninguém olhou para mim, nem lembraram do meu aniversário, se esqueceram totalmente da minha pessoa. Todas essas respostas são egocêntricas. E essas respostas retardam o crescimento espiritual. Então vamos para a definição do que é uma pessoa egoísta. Então o que é uma pessoa egoísta? É uma pessoa que possui uma característica
ou condição que busca exclusivamente a sua felicidade, a sua realização e a sua satisfação pessoal. Mais que um sentimento, igreja, ou uma característica da personalidade de alguém, a Bíblia alerta-nos para o mal dessa inclinação natural. Por quê? Porque o egoísmo é pecado. Nós vamos ver aqui. Ah, pastor, existe algum mal em querer alguma coisa para mim? Em querer algo para mim? Não, igreja, não existe. Desde que o que você quer, o que você deseja, a maneira que te levará a comportar, não quebre princípios bíblicos. Por quê? Porque o problema do egoísmo não é o sentimento, gente, capita isso aqui. O problema do egoísmo não é o sentimento, é o comportamento que ele gera. Porque a vida cristã se resume em sentimento, igreja? A vida cristã se resume em quê? Comportamento. Testemunho. Então o problema do egoísmo não é o sentimento, é o comportamento que ele vai te levar a ter. Porque se você deseja alguma coisa, você quer porque quer, algum padrão vai ser quebrado. Algum comportamento vai te levar que vai prejudicar outros. Isso não é evangelho. Então, claro que não tem problema, nós queremos alguma coisa para a gente. Desde o que você deseja, a maneira que vai te levar a comportar, não quebre princípios bíblicos. Então o egoísmo, uma pessoa egoísta se resume a ela. O mundo é direcionado a si próprio. E o perigo, eu não vou entrar em detalhes, mas eu só vou abordar rapidamente. O problema do egoísmo que ele pode levar, ele pode associar outros vícios. Outros vícios. Primeiro dele é a ganância. Né? Olha só, uma raiz puxa a outra. A ganância, por quê? Quer sempre mais, mais e mais e mais. O segundo vício, né, que pode levar ao pecado do orgulho, tem a tendência de se elevar a si mesmo, ser tudo para ele. O terceiro vício é a cobiça, porque o egoísta ele almeja e inveja o que não lhe pertence. Deseja ser o que não é. O quarto pecado que a cobiça, o egoísmo pode levar é a idolatria. Porque quando alguém pensa somente em si mesmo, ele está fazendo do seu eu um Deus. Do seu eu. Então, o egoísmo é uma obra da carne. Nós vamos ler um versículo, eu vou ler para vocês, porque eu acho que eu não dei aí, Iago, esse versículo. Gálatas 5, 19 e 20. 5, 19 e 20, está aí? Acho que não, né? Ele vai abrir para a gente. Aleluia. Lá, olha o que diz: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sou guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões,
heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. É só pecado que a gente não dá atenção? Não dá. Algumas versões vai dizer o egoísmo exacerbado, né? A minha versão também diz o egoísmo, ira, egoísmo. Então olha só para vocês verem, igreja, de tais coisas não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele denominou essa lista de obras da carne, por ser um pecado, igreja, que marcava a comunidade, porque eram pecados que eram manifestados em comportamentos, eram manifestados de móveis visíveis, para que todos vissem. Essa lista, tipos de coisas que o homem costuma fazer, que age através do egoísmo, sem levar em conta, igreja, o que Deus deseja, ou a maneira que o seu comportamento irá afetar outras pessoas. Olha como que a gente volta para o testemunho. Hoje as pessoas não se comportam pensando como o seu comportamento irá afetar a obra de Cristo. As pessoas hoje não se preocupam como que o seu comportamento vai escandalizar outro, como o seu comportamento vai envergonhar o Evangelho, como que o seu comportamento vai desfalcar o Evangelho. O egoísmo faz você olhar para você sem medir as consequências no meio que você está inserido. Meu Deus. O egoísmo te leva a comportamento sem medir as consequências nos lugares que você está inserido. Você está vendo que fluiu agora, né? Então deixa eu escrever, senão eu esqueço. É isso que o egoísmo faz. E isso, igreja, é muito sério, isso é um grande perigo. Nós estamos primeiro falando do egoísmo, para depois a gente entrar em certas áreas, como que isso afeta a vida da gente. Então, isso é um grande perigo, porque qualquer vontade contrária, definida por Deus, nunca vai terminar bem. Pode até nos trazer um prazer momentâneo. Ai, eu fiz, falei, agi, comprei, fui. Pode até nos trazer um prazer momentâneo, mas Deus, ele não enxerga apenas o momento. Deus, ele enxerga um todo. Deus, ele enxerga a consequência do momento. Enquanto o que nós fazemos, que é a gratificação instantânea. O que é a gratificação instantânea? É você fazer algo que te dá prazer no momento, mas sem mensurar as consequências daquilo que você fez. A gratificação instantânea, ela te impede de olhar à frente. Então, quando nós caminhamos ou fazemos algo de uma maneira que nos dá prazer no momento, Deus, ele não vai enxergar o momento. Ele vai enxergar a consequência. Por isso que você pega, não disse para vocês que esse negócio dá para fazer um seminário, que eu não vou nem entrar nesses versículos, por isso que a Bíblia fala, ai daquele que vier o escândalo. Ai, gente, eu não consigo nem mensurar o ai de Deus, eu não quero nem saber o que é esse ai de Deus, né? Ai daqueles que escandalizaram os meus pequeninos. Olha para você ver como que esse negócio é extenso, igreja. Ai daquele que vier o escândalo. Então, o que o egoísmo faz? É a minha vida. Eu faço do jeito que eu quero. Eu vou onde que eu quero. Eu visto a roupa que eu quero. Você não manda em mim, você não compra minha roupa. Você não paga minhas contas. Eu vou se eu quero, eu faço o que eu quero. Só que tem que Deus não está vendo assim.
Deus está vendo é a consequência do seu comportamento. Egoísta é pecado. O egoísmo é pecado. E leva uma pessoa para o inferno. Por isso que a Bíblia diz, antes não ter conhecido o Evangelho do que conhecer e não praticar. Porque é um peso muito grande. O egoísta, ele vai fazer, se olhar é minha vida, ninguém paga as minhas contas. Ele pensa no momento sem mensurar as consequências. E as consequências, além de se colher pessoalmente, que eu vou chegar num ponto aqui que me moeu, mas a consequência no reino. Por isso, o perigo do egoísmo não é o sentimento, mas é o comportamento que esse sentimento leva. Porque é o comportamento que vai dar fruto ao pecado, vai escandalizar meu irmão, vai escandalizar. Aí é onde entra vários, pastora, pode fazer tatuagem, pode beber vinho, pode beber... Gente, existem coisas na Bíblia que não vão ter resposta. Mas talvez, tá bom, na Bíblia, eu posso beber um vinho. Mas talvez a Rafaela está vindo do mundo, onde a bebida alcoólica é a coisa mais difícil para ela se libertar. Eu bebendo vinho na frente dela, eu posso induzi-la a voltar ao vício, porque ela vai olhar, uau, não é pecado. Está seguindo o pensamento? Por isso que a Bíblia disse que se um olho te fizer pecar, ou que vai escandalizar, é para fazer o quê? Arrancar e jogar fora. Deus, tudo do Senhor é pensando no reflexo das nossas atitudes. Senhor da glória. Estou arrepiada dos pés da cabeça. Tudo é a consequência, porque você tem uma história de vida. Talvez a libertação que você viveu para o outro, isso é fichinha, porque ele não teve essa experiência. Mas talvez a experiência do outro, e assim vai. Então, para mim, tomar o meu vinho lá em casa, uau, tranquila, e chega a Rafa, e vê lá a garrafa de vinho na casa do irmão fulano de tal. Pode beber vinho? Pode, a Bíblia não fala nada, mas foi a área dela. Que ela teve vício, que a levou a pecar contra Deus. Aí um está ajudando o outro a pecar, que está ajudando o outro a pecar. Nós próprios estamos levando todo mundo a pecar. Porque a gente não mensura. Mas eu gosto, o problema é dela, ela que se controle lá no vício dela. Irmão, o céu vai ser uma surpresa. Ai daquele que faz um pequenino se desviar da presença do Senhor. Mas para mim música mundana não tem nada a ver, porque na Bíblia não fala, mas era uma área, o cara era músico, ele vivia no mundo, e assim vai. Eu odeio ver crente, odeio, sim, estou no altar falando essa palavra, defendendo teses próprias, que é beneficente a eles. Eu odeio, porque ninguém está pensando no reino, está pensando no que eles querem, Adriano, no que eles gostam de fazer. Eu saio de perto, pode tatuagem ou não pode, eu saio de perto, assim, não tem mais nada para você discutir, não. Pode música mudando, pode beber, pode, mas não pergunta para saber, perguntam para afirmar algo que gostam de fazer. Aí eu saio de perto. Não buscam para conhecimento. Posso, não posso? O que é a Bíblia? O que você acha? Posso, não posso? Não. Entram nessas discussões para quê? Para protegerem ou para justificarem algo que concordam. Eu concordo e discordo com alguma coisa, mas eu nunca vou subir no altar para falar. Eu recebi esses dias uma mensagem de uma seguidora no Instagram, e ela falou assim: pastora, qual que é a sua posição pelo feminismo? Porque eu não vejo muita gente pregando e tal. Eu fui explicar para ela, nem tudo convém ser discutido no altar. Por quê? Porque cada um de vocês vai interpretar a minha palavra no nível de conhecimento de vocês. Uma pessoa aqui da igreja que é estudada,
faculdade, ou então que ler, eu vou falar um assunto, ela vai entender o que eu estou falando, mas um leigo não vai. Ele vai interpretar no conhecimento que ele tem. Então existem assuntos, aí eu expliquei para ela no privado, porque é assim que as palavras são distorcidas. Se eu chego aqui na igreja, né, nem vou dar minha opinião, mas se eu chego aqui na igreja e falo algo do feminismo em relação ao que é, cada um vai tomar uma linha. Altar é para pregar a palavra, é para pregar a doutrina, não as minhas opções pessoais. Isso aí eu faço aí embaixo com você. Vamos conversar? Pastor, o que a senhora acha do feminismo? O que a senhora acha disso? Vamos conversar. Mas até para responder, você tem que analisar quem está te ouvindo. Porque talvez é aquela mulher que não aceita submissão de homem. Aí ela está procurando uma brecha na Bíblia para ela impor o feminismo. Mas uma outra mulher que conhece, que é estudada, ou que lê muito, na hora que eu der a minha posição, nossa, é verdade. Então, a gente não mensura o reflexo do nosso comportamento. E é isso que o egoísmo faz. Gente, vocês estudando só um pouquinho que a gente começou, você consegue mensurar o que é o egoísmo? Porque tudo que nós fazemos nas nossas vidas é pensando na nossa própria opinião. Como que a gente acha que tem que ser? Como que eu acho que Rafaela tem que se desenvolver? Como que eu acho que a criança tem que falar? Como que eu acho que o outro tem... Tudo é voltado para aquilo que nós elaboramos dentro da gente. A gente nunca fala, ou a gente nunca se comporta de uma maneira que a gente vê um todo. Que a gente vê. E isso é o Evangelho. Que o meu comportamento vai trazer o reflexo para ela. Vai trazer o reflexo para ela. O dela vai trazer para ela. O dele vai para ele. Isso que se chama conduta irrepreensível. O apóstolo, ele não estava dizendo para a gente, você vai ter que ser perfeito, não vai errar, não vai pecar. Não, vocês conseguiram compreender agora? Avalie a sua conduta e o impacto que tem na vida do outro. Já é 8:30. Na vida do outro. Então, hoje as pessoas não se comportam pensando em como seus comportamentos podem afetar a obra de Cristo. Elas não medem as consequências nos lugares que elas estão inseridas, que a outra jovem está te vendo no seu testemunho. Agora nós vamos ler como que isso funciona na sociedade. Tiago, capítulo 4, verso do 1 ao 3. Tiago, capítulo 4, verso do 1 ao 3. Meu Deus, que versículo forte, igreja. Que versículo forte. Vamos lá? Olha só, Senhor, tem misericórdia de nós. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, não que nos vossos membros guerreiam? 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tende, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. De onde vêm as guerras e as pelejas? É porque um quer uma coisa e o outro quer outra. E ainda Deus fala de oração, igreja.
Que a gente pede e não recebe para o nosso próprio deleite. De novo, nossa pastora, Deus está sendo mal, então Ele não quer me dar o que eu quero. Oh, não é isso. É porque o que você está pedindo vai causar um grande problema no ambiente que você está inserido. Lembra, Deus não está vendo o momento, Deus está vendo o resultado. Então não é porque Ele é mau, Ele não quer te dar, não é que Ele não quer fazer isso por você, é porque Ele sabe, você vai entender mais para frente onde eu quero chegar. Ele sabe que o que você está pedindo para o seu deleite vai trazer um caos, ou até mesmo se desviar. Igreja, o egoísmo lhe impede de ver como Deus vê. O egoísmo te impede de produzir no lugar que você está plantado, porque tudo é centrado em você. Você não produz onde você está plantado, porque tudo é em você. O egoísmo te impede de dar, porque tudo é seu. O egoísmo, igreja, aborta projetos, aborta a obra de Deus, porque mantém os nossos olhos no nosso próprio umbigo e retira os olhos do outro. Mas nós precisamos, igreja, estar cientes de uma coisa em Deus. Agora você vai entender. O egoísmo te impede de ocupar posições de governo em Deus. Porque todo governo requer entrega. Esther reinou para salvar um povo. José governou para administrar em tempos difíceis. Moisés, ele governou para a libertação de um povo. Enfim, se você não gosta de se doar, se você não gosta de pessoas, se você não gosta de se entregar, no reino você jamais ocupará lugares de governo. Deus faz isso aqui em você, ó. Daqui você não passa. Deus, eu quero, mas eu quero, Senhor, eu quero ser gerente daquela empresa, Senhor, eu quero ser um pastor, eu quero ser líder daquele... Não, para aí, daqui você não passa. Lugares de governo, de autoridade, é para quem se doa, para quem pensa no outro. Você já pensou se Esther lá no palácio, eu vou ficar caladinha, eu não vou nem dizer que eu sou judeu, ela era esposa do rei. Deixa que todo mundo morra, deixa eu me proteger, deixa eu me guardar. Ela chegou numa posição de governo para ela salvar um povo. José chegou no lugar de governo para na época da fome. Deixa eu guardar comida no meu celeiro, deixa eu pensar na minha barriga, deixa eu pensar no prato de comida dos meus filhos. Não, ele virou governador, ele governou para administrar, para que o que não tem comida comesse. O egoísmo te impede de ocupar posições de governo. Meu Deus. Deus será teu freio. Não gosto de me envolver, não gosto de estar no meio do povo, não gosto de... Cuidado, porque você tem projetos lindos. E esses projetos podem ser, barrado. O quê? Te dá naquela posição, tu vai virar as costas para a obra, tu vai pensar no teu umbigo, você vai... Por isso que as pessoas roubam a hora, por isso que tem médico lá no posto pedindo enfermeira para assinar e eles não estão no plantão. Toda pessoa errada em posição de governo, todo egoísta em posição de governo, quebra uma nação, quebra uma igreja, quebra uma empresa. É por isso que existe a faculdade de administração.
você jamais, nada prospera na sua vida. Se você tem o egoísmo no seu coração, nada vai prosperar. Seja ministério, seja vida profissional, seja qualquer coisa, porque o próprio Deus te para. Ou você vai se perder com tudo que você conquistar, na força do teu braço. É só a gente observar a igreja. Aonde existe um governo corrupto, caído é resultado de alguém ambicioso. Então não prospera. Não prospera. Iago, põe pra gente aí, porque eu também não anotei. Provérbios 18:1. Olha o que diz a palavra. Ah, irmão, mas aquele que é desprovido de egoísmo, Deus o leva a lugares altos. Porque quanto maior essa pessoa crescer, mais o nome do Senhor crescerá na vida dela. E mais pessoas serão impactadas. Porque Deus está pensando em um todo. Olha o que diz Provérbios 18:1. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Nossa, que complicada a versão. Vamos para uma mais fácil. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Eu fui procurar diversas explicações desse versículo, comentários bíblicos, para mim poder entender, por causa, vocês viram o tanto de tradução que tem? Então, irmãos, invista num comentário bíblico, é bom. Para ver se a palavra isolar estava derivando de alguma outra coisa, não sei. Porque aqui tá, eu falei assim, Senhor, como assim quem se isola busca interesses egoístas, né? E outras versões dizem, enfim. E a tradução para essa palavra é literalmente se isolar, de pessoas que não querem se envolver. E eu falei, Senhor, agora ministra aqui, me explica esse versículo, Senhor. Uma pessoa que se isola, mas presta atenção, só de ler o versículo, você que tem aí a sua Bíblia, você vai entender. O que se isola busca interesses egoístas. E ele está se rebelando contra a sensatez. O que significa a palavra sensatez? Sabedoria. Foi aí que deu um clique na minha cabeça. Falei, Senhor. Vamos de novo. Uma pessoa que se isola, ela está buscando interesses próprios, egoístas. Tá. É assim que eu gosto de pensar. Aí ele está se rebelando contra a sabedoria. Aí tudo começa com um porquê. Mas por quê? Vou te ajudar a esmiuçar esse versículo. A Bíblia diz que a gente deve se afastar de quem? Daqueles que maquinam o mal. Do caminho dos pecadores. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Mas o que a Bíblia diz a respeito da congregação? Você vai pegar Salmos, você vai pegar o apóstolo Paulo falando para os irmãos não deixar de se congregar, de se envolver. Mas ele não diz para se isolar da congregação. Aí minha cabeça vai fazendo assim, mas por quê? O que há na congregação? É assim que eu gosto de estudar, fazer pergunta. O que há na congregação? Palavra, exortação, confronto. Vamos ver, eu acho que você já está interpretando o versículo. Louvores, consolo. O que seria então uma pessoa egoísta querer se isolar e ele está se rebelando contra a sabedoria?
Porque quando uma pessoa ela não quer se envolver, ela está querendo o quê? Se afastar de conselhos, exortação, consolo. É literalmente, eu faço o que eu quero. Porque senão, quando a gente está em congregação, pela palavra eu posso te exortar, não é te julgar, eu posso te exortar em algum comportamento equivocado que você tenha. Indiretamente, eu estou fazendo isso aqui, pregando sobre egoísmo, para mim e para você. Então, aquele que se isola, ele está querendo o quê? Não se intrometa na minha vida, eu não quero ouvir. Então, a Bíblia está dizendo que essa pessoa, ela está se rebeliando contra quê? A sabedoria. Gente, olha que fantástico. É na congregação que se encontra sabedoria, consolo, libertação, confronto, exortação, conselhos, na qual a Bíblia diz que o quê? Que na multidão de conselhos há sabedoria. As pessoas não pegam conselho mais não, igreja. Era a época. Raro. Alguém buscar conselhos. Raro. Por quê? Conselho para quê, Tati? Eu faço o que eu quero. Tanto que 90% dos conselhos que você dá, as pessoas não fazem. E algumas já não te envolvem porque elas não querem saber o que você acha. Por quê? A vida é minha. Olha que versículo incrível. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sabedoria. O egoísta então se isola porque ele não quer este envolvimento, para ele poder viver a vida da sua maneira. Igreja, o egoísmo tem feito muitas pessoas se reprovarem diante de Deus e diante do seu propósito. O egoísmo fechará as portas do céu. Pastora, por que Deus não aceita o egoísmo? Porque Ele não cogitou mandar o seu único filho para morrer por mim e por você. E Ele vai aceitar você? Ser egoísta? Se Ele se despiu de todo o egoísmo. Gente, vocês me desculpam, mas eu não dou minha filha para morrer por vocês, não. Se duvidar, se entrar alguém atirando, é capaz a gente fazer o que com o outro? Jogar na frente para ele levar um tiro para proteger os nossos. Deus vai aceitar o egoísmo? Acorda para a vida. É como se Deus olha e fala assim, caramba, eu dei o meu filho. Porque a Bíblia diz que o céu silenciou quando Jesus estava sendo crucificado. Lá não existe dor. Mas imagine se existisse. Deus não sentiu dor, mas Jesus sentiu. Graças a Deus que Ele era 100% homem, mas era 100% Deus, porque eu e você, meu Pai me abandonou. Tanto que Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que não cogitou negar o seu único filho, não pode aceitar conviver com o egocentrismo de uma pessoa. Não. E isso não é pouca coisa, gente. Nossa, o egoísmo vai tirar uma pessoa do céu. Gente, isso não é pouca coisa. Só por uma horinha que a gente estudou sobre isso. Se despiu. Agora, se a gente foi para o lado de Jesus, eu imagino a cena do trono. A Bíblia diz que Jesus está sentado a que lado do Senhor? À destra. Os 24 anciões, está ali naquele lugar.
serafins atrás do trono, clamando santo, santo. Ele não precisa nem de nós clamando, porque santo, 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 é o Senhor dos exércitos, né? Toda a terra está cheia da tua glória. Eu gosto muito de imaginar essas cenas, né? E Deus vê o mundo daquele jeito assim, meu caramba. Eu amo demais esse povo. Eu amo demais a Érica, o Sérgio, o Otávio, a Elizabeth. Eu amo demais a Camila, a Thalia. Eu amo demais eles. Eu não posso imaginar viver sem eles. Eles são a minha imagem, são a minha criação. Eu imagino o burburinho no céu. E aí, o que ele vai fazer? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai e olha para a sua direita. Seu filho. E aí, meu filho? E aí o que, pai? Você vai lá, sacrifica por eles, para a gente viver eternamente com eles? Sim. E eu consigo imaginar o Senhor de pé. E os anjos o servindo, porque a Bíblia diz que os anjos servem, tirando a sua coroa, desatando as suas sapatilhas, ou sei lá o que é. E aquele silêncio, imagina os anjos, não acredito, será que ele vai fazer isso? Será que ele vai ter coragem de mandar o próprio filho? Tirando o cetro da mão dele, tirando a sua capa de rei e o enviando para cá, para eu e você ser egocêntrico, egoístas, não amar o outro, não se doar para a obra. Você falta parafuso na cabeça, igreja? Você acha que ele vai aceitar você viver na sua vidinha, comprando, gastando, namorando, tendo filho? Pelo sacrifício que ele fez, e você não retribuir, se doando? Porque aqueles que têm a mentalidade de filhos, que são filhos, sabem que está aqui de passagem, irmãos? Ontem uma jovem aqui da cidade foi recolhida. Um acidente drástico. É porque a gente vive a vida achando que a juventude é eterna, a adolescência é eterna. Uau! Se você vive, se nós somos egoístas, é porque a gente está construindo o reino aqui nessa terra. Casas e carros, né? Como a Bíblia diz, que quando o Filho do Homem vier, meu Deus, as pessoas estarão se casando, estarão construindo. Faça tudo isso, você tem direito. Constrói, almeje os seus sonhos, mas não seja louco, rebelde, de virar as costas para Deus, para buscar o seu desejo próprio, a sua vontade própria. Não faça isso. Agora você entende por que estes não herdarão o reino dos céus? É muito sério. Ele não pode aceitar. Isso seria reduzir Jesus ao nosso nível. Ele não vai fazer isso nunca. Porque a gente cansa. Hoje eu estou tão cansada. Ajudar os outros cansa. Por causa da ingratidão. Às vezes as pessoas vão virar as costas para você. Abençoar é difícil, é. Mas ei, eu não sou daqui, gente, estou de passagem. Nós estamos de passagem. O que importa é que eu agrade a Ele. Faça o que Ele peça. Trabalhar para o Senhor. Vou trabalhar, vou fazer. E assim nós ocuparemos lugares de governo. Amém?
Vamos nos colocar de pé. Semana que vem a gente termina o último tópico: imaturidade espiritual. Uau! Entre em um relacionamento íntimo com Jesus, igreja, para que a palavra dele faça essa limpeza dentro de você, dentro de mim, dentro da nossa alma, e nos faça ser um pouco parecido. Quem lembra, se você não assistiu, foi numa quinta-feira que eu preguei, depois ou no estudo, não sei, mas foi na época que a igreja não estava aberta, uma mensagem minha que chama Pedras Vivas, que eu preguei sobre a pedra angular. Depois assiste, está lá no meu canal do YouTube e está no canal da igreja. Porque o que é a pedra angular? É uma pedra toda que antigamente, eles usavam aquela pedra como ponto da construção. Hoje é diferente, né? A gente começa pelo fundamento, enfim. Eles começavam com uma pedra. E aí eles iam construindo tudo no contorno daquela pedra. Então, quando a construção ficava pronta, não dava nem para perceber onde tinha começado e onde não tinha, porque tudo se adaptava. A Bíblia diz que o nosso Deus é a pedra angular. Então, não é Ele que se molda a nós. Somos nós que vamos o quê? Nos moldando a Ele. Para uma grande construção. Uma grande. Então para de, a vida é sua, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Meu irmão, não vai, senão que isso vai te levar para o inferno. A vida não é sua. A sua vida é do Senhor. Então você nunca tivesse entregado sua vida para Ele. Mas aí era pior ainda também, né? Porque aí também ia para o inferno de qualquer jeito. Então de uma ou outra, melhor entregar e se moldar a pedra angular. Então não viva assim não, irmãos. Minha vida é do Senhor, da obra do Senhor. Lembra que a gente estudou sobre Barnabé? Que ele era o exemplo. Guarda essa palavra de hoje, irmãos. Que está queimando dentro da gente. É o Senhor querendo que a gente vai morar com Ele. Ter a vida com Ele. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, por esta rica oportunidade na tua presença. Senhor, que amor tão grande é esse por nossas vidas, que não aceitou a morar neste lugar tão lindo sem a nossa presença. Quão miseráveis, quão pequeno nós somos, e assim o Senhor ainda viu beleza em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nesta noite eu peço ao Senhor, invada a nossa alma. Nós queremos despojar de toda a vaidade da carne, de toda a vontade própria, de tudo aquilo que nos leva a nos afastar da tua presença. Senhor, nós queremos nos achegar a ti. Senhor, dê fome e sede do céu nas pessoas. O que tem feito as nossas vidas de caminharem conforme a nossa vontade, o nosso desejo, ó Deus, é porque tem faltado fogo, Senhor. Tem faltado, Deus, fogo pela tua palavra. O fogo em viver uma vida para o Senhor. Senhor, dê fome e sede à tua igreja por mais de ti, Senhor. Acenda os jovens, ó Deus. Batiza as crianças, os adolescentes, os adultos, visita a congregação do Senhor. Deus, traga o avivamento às nossas vidas, ó Deus, o renovo da parte do Senhor. Nós queremos voltar ao primeiro amor, aonde nós desfrutamos de quem nós éramos, para viver uma vida conforme a tua vontade. Levanta neste lugar homens e mulheres de Deus, compromissados e apaixonados pela tua palavra. Gera em nós, ó Deus, o temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Deus, a tua palavra diz: pede-me e eu darei a sabedoria. Senhor, nós queremos a sabedoria que vem do alto. Senhor, em nome de Jesus, vasculha a casa do nosso coração.
Prova os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Tira, arranca de nós aquilo que nos separa da Tua presença e da Tua palavra. Senhor, nós queremos guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Senhor, obrigada pela Tua presença. Obrigada pela Tua verdade, porque é ela que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta-nos, ó Deus, dê uma vida salva em Ti, nos dê uma vida voltada ao Senhor. Ah, Deus, porque queremos morar com o Senhor. Nós sabemos que a qualquer momento o Senhor irá nos chamar, ó Deus. A qualquer momento o Senhor irá nos chamar para a Tua glória, Senhor, e nós queremos nos encontrar aprovados diante de Ti, porque nós queremos passar a nossa eternidade com o Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Senhor, nós queremos interceder por aquele país agora nesta noite. Senhor, visita o Líbano, ó Deus, visita, Senhor. Senhor, que aquela tragédia, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa consolar famílias, Senhor, trazer a provisão do Senhor. Que o Teu Evangelho se desperte naquele lugar, ó Deus. Que aquela nação idólatra possa reconhecer Jesus como o suficiente Salvador de suas vidas. Como igreja, nós clamamos pela igreja do Senhor que estiver naquele lugar, ó Pai. Espírito Santo de Deus, desperte, ó Deus, as nações para o Senhor. Desperte, ó Deus, as nações para o Teu Evangelho. Desperte, porque breve está, ó Deus. Ó Pai, o Senhor está às portas, ó Deus. Ó, portas abrem, porque lá vem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O nosso Senhor. Ele é o Rei da Glória. Senhor, Tu estás assentado na cúpula, Senhor, da terra. Espírito Santo de Deus, visite as nações com salvação, ó Pai. Porque nós cremos, ó Deus, e nós clamamos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de sermos igreja, Senhor. Senhor, obrigada pelo Teu Evangelho ter nos alcançado. O que seria de nós sem o Teu Evangelho? Com todas as dificuldades, obrigada por ter o nosso nome escrito no livro da vida, Senhor. Que o nosso nome nunca seja, Deus querido, arrancado deste livro, porque nós um dia iremos encontrar com o Senhor, e toda a terra, todo joelho se dobrará diante do Deus da glória. Obrigada, Espírito Santo. Abençoe todos aqueles que nos assistiram nessa noite, e que aonde esta mensagem entrar, vidas possam ser encontradas e libertações possam ser alcançadas. Obrigada, Espírito Santo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós aqui, com toda a igreja do Senhor espalhado por essa terra. E nós dizemos um amém bem forte. Amém, igreja? Deus os abençoe em nome de Jesus.